empresários, tudo bem? Vocês já ouviram falar do termo turnover ou rotatividade? É uma situação bastante comum em muitas empresas, onde os colaboradores ficam pouco tempo dentro daquela função, na atividade, e logo pedem demissão ou a própria empresa, por vários motivos, acabam tendo que demiti-los. E aí, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto para tentar diminuir e evitar isso dentro da tua organização? Vamos lá? Eu sou a Jéssica Betim, fundadora do canal Seu RH e da JBC Consultoria de RH, e hoje quero conversar um pouco com vocês sobre essa questão que assombra muitos empresários. É muito comum eu ouvir reclamações do tipo: puxa, eu perco muito dinheiro porque eu contrato as pessoas e aí elas ficam pouco tempo, não rendem o suficiente, pedem demissão, vão embora, ou situações do tipo: a partir do momento que ele aprende, que ele começa a render, o mercado absorve, ele sai, né, e vai para outras empresas. E são muitos fatores, e hoje eu vou tentar contemplar alguns deles. O mais importante, talvez o que aconteça com mais frequência, é uma questão salarial, né? Normalmente, empresas de pequeno porte não têm tantas condições de dar um salário e benefícios equivalentes aos das grandes empresas. E isso faz com que eles percam os bons colaboradores. E aí, como que a empresa pode fazer para evitar isso? Ela precisa entender esse público. Então, por exemplo, se ela fica num lugar afastado, explicar e deixar claro para os colaboradores que o fato de trabalhar perto de casa, por exemplo, não fazer com que eles percam 2, 3, 4 horas no trânsito aí por dia, ou às vezes até mais, já é um fator que dinheiro nenhum no mundo paga isso, né? É qualidade de vida, é mais tempo para fazer outras coisas, mais tempo para ficar com a família, enfim, né? Então isso às vezes acaba sendo um grande atrativo. Ter possibilidade de crescimento no sentido de desenvolvimento, então aprender mais coisas, lidar com mais atividades ao mesmo tempo, ter desafios maiores. Normalmente empresas grandes são mais segmentadas, então a pessoa vai trabalhar com determinado desafio, determinada atividade. E numa empresa menor, ele tem a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou de ficar 6 meses, 8 meses, um ano em cada área, em cada função, e logo partir para outra, né? Trabalhar em outras atividades. Isso também acaba atraindo e retendo bons profissionais, desde que você consiga fazer isso, né? Consiga ter em mente que precisa aplicar isso para eles. Algumas campanhas motivacionais que podem ser mais ou menos onerosas para a empresa também podem motivar e fazer com que essas pessoas fiquem. Então, convênio com academia, com faculdade, você não precisa de repente custear uma parte ou 100% de um curso, mas você consegue um desconto. Isso já pode ser algum fator importante para essa pessoa ficar, né? Bonificação por resultado, então não vai onerar a sua folha de pagamento mês a mês. A cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, você bonifica, você consegue promover atividades em que ele se sinta pertencente àquela empresa, seja, por exemplo, um churrasco no final de ano, onde ele pode levar a família, ou um final de semana num resort, num hotel, ele e às vezes a família também, ou pelo menos um acompanhante. Tem algumas empresas que conseguem pagar até viagens internacionais, desde que se atinja determinada meta. Eu tô com um cliente que tá com uma campanha assim, vai pagar uma viagem internacional se eles conseguirem atingir X% de lucro que eles estão prevendo até final desse ano ou meio do ano que vem. Então, existem formas sim de você se planejar e de você conseguir motivar os colaboradores e fazer com que eles fiquem. Uma outra questão importante para você diminuir a rotatividade está no começo de tudo, na contratação. Porque o que acontece? Às vezes a gente acaba contratando muito na rapidez, no impulso, e não estuda o seu público, não estuda, por exemplo, você tem uma diferença entre o que você pode pagar e o que o profissional ideal para você exige, né, ou recebe aí de salário, de média salarial. Tem uma questão de cultura, será que ele vai se ambientar ali? Então, por exemplo, se a sua empresa tem um pessoal que não tem uma formação acadêmica
muito elevada, que não se atualiza constantemente, se você contratar uma pessoa que já fez intercâmbio, que às vezes fez uma parte do MBA fora do país, né? Ou que veio de uma multinacional, ela pode ter um choque cultural muito grande e por mais que tecnicamente seria ótima, ela iria te atender muito, ela não vai ficar na empresa. Então, olhar para a sua realidade, olhar para o seu pessoal, como eles são e se ok, se isso está bom para você e tentar trazer pessoas o mais próximo possível do seu pessoal, de quem está lá há mais tempo. Então, analisa quem são aqueles colaboradores que você pode contar, que sempre te ajudam, que, né, arregaçam as mangas aí pela empresa e tente contratar pessoas com perfis parecidos, seja culturalmente falando, na questão de valores, né, e às vezes numa questão também de proximidade, porque mora perto da empresa e entre outras coisas, né? E no meio do caminho também é importante, é muito comum, e aí não importa o tamanho da empresa, desde empresa bem pequenininha até multinacional com 5, 10 mil colaboradores, que tem questões de liderança. Então, muitas vezes, acho que em torno, se não me engano, o estudo é de que em torno de 70% dos colaboradores pedem demissão do chefe. E aí, às vezes, o dono da empresa, o diretor, não fica sabendo, porque não faz uma entrevista de desligamento, não faz esse acompanhamento quando a pessoa está saindo, não ouve a rádio peão, porque a rádio peão, ela tem sim um aspecto negativo, mas é uma forma dos colaboradores comentarem aquilo que eles não estão gostando, de que eles estão insatisfeitos. Então, se, por exemplo, determinado gestor está sempre sendo comentado, tenta investigar, tenta chamar para um café, tem uma questão de ética envolvida, ou tenta conversar, por exemplo, com algumas pessoas que saíram, ou faz uma entrevista de desligamento, contrata uma consultoria para fazer uma pesquisa de clima e engajamento organizacional, porque aí essas questões vão aparecer, vão vir à tona. E aí você vai tomar a decisão mais adequada, seja, por exemplo, fazer um processo de coaching com esse gestor, mudá-lo de área, ter uma conversa séria com ele. Às vezes é necessário desligar, sim, porque às vezes você corre riscos trabalhistas e aí fica bem caro, né? Seus ex-colaboradores, às vezes até colaborador que ainda está trabalhando processa a empresa por causa daquele gestor. Então, esses são alguns fatores muito comuns, muito mais comuns, infelizmente, do que a gente imagina, que contribuem para que você tenha uma rotatividade muito alta dentro da sua empresa, ou seja, né, a pessoa ou fica pouco tempo e pede demissão, ou você acaba tendo que demiti-lo por N motivos. Espero ter te ajudado. Segue a gente aí no nosso canal, então se inscreve, comenta, compartilha e aguarde aí que teremos mais novidades em breve. Um beijo e obrigada!